Frei Jorge, ele é um monge eremita que viveu no Morro do Lampião por 45 anos, desde 1979 até o falecimento dele no ano passado, 2025, dia 16 de julho, aos 92 anos de idade. Ele era um monge eremita, né? Mas antes de ser um monge eremita, em 1953 até 1958, 59, ele viveu como monge cenobita. O que é um monge cenobita? É um monge que vive dentro de uma comunidade de monges, né? Uma fraternidade, chamada dos freis, né? Então ele era um frei franciscano. Então, em 1953, ele saiu do Rio de Janeiro, ingressou no mosteiro na cidade de Rodeio, em Santa Catarina, e viveu lá por cerca de 5 anos. É isso que eu relato no livro, tá? Um pouco a vida dele no Rio de Janeiro e um pouco da vida dele dentro desse mosteiro. Mas ele não estava contente nesse mosteiro porque ele queria viver uma espiritualidade mais radical ainda. Ele queria voltar a viver como os monges do deserto, né? Que o cristianismo, lá no século III, né? Surgiu a figura dos padres do deserto, que são os monges que passaram a viver de forma isolada, chamados de eremita. Então ele queria ser um eremita. Então ele foi primeiro um monge, vivendo em comunidade, e agora ele queria ser um monge eremita. Mas isso ele foi ser somente em 1979. Em 1958, ele deixa o mosteiro e vem morar em Florianópolis. Para se manter em Florianópolis, primeiro ele trabalhou na fábrica de bordado, chamada a famosa fábrica de bordados Weber. Depois ele começou a ter contato com os padres da catedral, onde ele alimentava a espiritualidade dele, onde ele ia toda a missa das 6 horas da manhã, e ali ele fez amizade com as irmãs do Colégio da Divina Providência, que é do Coração de Jesus. E as irmãs, então, oportunizaram para ele, para que ele fizesse o curso de auxiliar de enfermagem, porque existia lá nas irmãs, o curso de auxiliar de enfermagem. Então ele se formou em auxiliar de enfermagem. E as irmãs também cuidavam do Hospital de Caridade. E aí ele passou a trabalhar no Hospital de Caridade com as irmãs. Lá no Hospital de Caridade, ele passou a viver num quartinho debaixo da escada. Por mais que as irmãs insistissem com ele, que ele tivesse um aposento para ele, tivesse um quarto para ele e tal, com janela, com tudo, ele não queria, porque ele dizia que ali estava muito bom para o estilo de vida que ele escolheu, na simplicidade e tal. E aí, em 1960, foi criado o curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, o doutor Davi Ferreira Lima. E esse curso foi criado no centro da cidade, na rua Ferreira Lima, bem no centro da cidade. E aí o Davi Ferreira Lima, ele era o diretor do Hospital de Caridade. E convidou o Jorge, que era um enfermeiro, que era uma pessoa muito qualificada, para ajudar na montagem do laboratório da universidade. Então, em 1962, ele foi ajudar a montar esse laboratório. Em 1962, saiu uma portaria nomeando ele como funcionário da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ele passou a trabalhar dentro da universidade na área de ciências biológicas, odontologia, no biotério. Então, nisso ele correu toda a carreira dele dentro da universidade, até se aposentar em 1986. Em 1979, ele já tinha virado eremita. Ele se aposenta em 1986, ou seja, ele fica aí um período de 6, 7 anos, como um monge eremita, mas ainda descendo da montanha para ir para a sua função dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. E onde é que ele vivia nesse eremitério? Esse eremitério era no Morro do Lampião. Ele comprou boa parte das terras do lado noroeste do Morro do Lampião, subindo pela rua Batuel Cunha, e lá em cima então ele construiu um mosteiro, chamado Mosteiro do Grão de Mostarda do Morro do Lampião. E nesse mosteiro então ele vivia a vida eremita, de forma totalmente isolada. Ele plantava, ele criava gado, vaca leiteira, ele criava galinhas. Então ele era totalmente vegetariano. Então é dessa forma que ele vivia lá em cima. Claro, muitas pessoas iam lá visitá-lo, ele acolheu muita gente, acolheu muitos amigos e tal, mas a vida dele era sozinho lá em cima. Em 1984, eu era seminarista, eu estava no seminário de Azambuja. Eu vivia dentro da igreja. E aí eu soube da vida do Frei Jorge. E como eu moro aqui no Campeche, um dia eu subi. E aí eu subi lá em cima, a gente conversou e a gente estabeleceu um laço de amizade muito forte. Então eu constantemente estava lá em cima, Estava visitando, passava alguns dias com ele, então eu frequentava muito a montanha. O Frei Jorge, uma das características dele
ele era uma pessoa que pregava muito contra o consumismo. E por isso ele viveu descalço. Toda a vida do ministério dele foi descalço. Uma atitude de despojamento, né? Uma atitude de simplicidade, sem vaidade, né? Sem apego às coisas materiais. Então ele vivia dessa forma na montanha. E a gente ia buscar lá, buscar essa vida dele, né? Beber um pouco dessa espiritualidade dele, né? Dessa vida monástica, né? E quando veio o surto do coronavírus, né, eu sempre falava para ele, Frei Jorge, vamos escrever a sua vida, vamos escrever a sua vida. A sua vida é tão importante quanto foi a vida da Madre Teresa de Calcutá. Tal. Eu falava para ele que a Madre Teresa de Calcutá também não queria que escrevesse a vida dela, mas é importante a gente saber esse tipo de vida, esse tipo de exemplo, tal. E aí, quando veio a pandemia, ele cedeu, disse, não, então vamos conversar um pouquinho sobre a minha vida. Aí ele começou a conversar tudo aquilo que eu narro no livro, né? Desde a infância dele no Rio de Janeiro, que perdeu o pai, a mãe com 10 anos de idade, no ano seguinte perdeu o pai, foi criado pelo irmão mais velho, que faleceu agora em 2024 com 98 anos de idade. Então ele foi contando toda a vida dele, como é que veio para o mosteiro, né? Qual era o desejo dele de ser um monge franciscano, e depois como é que foi o despertar para a vida eremita. Então tudo isso eu narro no livro, né? Como é que foi esse contato dele com a universidade, né? Ele era um homem muito culto, era um homem de muita leitura, ele leu muito, né? Os livros do Exupéry, ele leu todos, né? Ele leu e falava e contava. E ele tinha uma coisa interessante, né? Ele tirava frases desses livros que ele lia e ele pendurava nos mosteiros. Então a gente ia entrando, ia passando, ia deparando com essas frases na parede. Então ele era um homem muito culto, né? Também gostava muito do cinema. Foi piloto amador, em 1964 ele fez o curso. Bem, isso é tudo história para o livro, né? Está no livro. Tá no livro. Em 2022 ele teve a primeira crise de saúde, né? Crise de saúde muito séria, que afetou a questão da coluna, ele virou corcunda, tinha dificuldade até em se alimentar, em respirar, então foi internado algumas vezes, né? E aí nós montamos um grupo de pessoas que a gente chamava de amigos do Frei. Então nós passamos a ter um cuidado com o Frei, né? Então a gente estava sempre com ele, levando para o médico, internando, levando a fisioterapia, levando a acupuntura. Então tinha um grupo de amigos cuidando dele, né? Então a gente cuidou muito dele. O que ele deixa para mim é a questão da simplicidade, né? Da simplicidade, do desapego, que é uma coisa muito difícil da gente desapegar, é uma outra forma de vida, um outro mundo, né? A incompreensão que muitas pessoas, né, não compreendem, né? Muita gente subia lá com curiosidades, mas tem que colocar uma geladeira, que ele não tinha geladeira, porque tem que colocar piso nessa cozinha, essa cozinha era de barro batido, não pode conviver com lagarto aí dentro da tua cozinha, essas gralhas que estão subindo aí na tua janela e vêm se alimentar com o resto de arroz que tu coloca, tudo isso aí, né? Deixa como a gente uma experiência que é possível viver, né, com esse contato com a natureza, né? Essa contemplação. Então é uma forma de vida da espiritualidade, né? Essa forma de vida da espiritualidade monástica não é só do catolicismo, né? Não é só cristão. Antes do cristianismo, os budistas já tinham essa forma de viver. Tanto é que no Brasil tem uma monja famosa, né? A Koen, também vive uma vida monástica. Não da radicalidade, que ela não é eremita, não da radicalidade do Frei Jorge, né? Mas é uma vida que é para questionar mesmo, né? Para questionar esse mundo aí. É uma busca de ver a espiritualidade da forma mais radical possível. O lançamento do livro vai se dar na próxima quinta-feira, no dia 22, né, com uma missa na igreja São João Maria Vianney, na fazenda do Rio Tavares, às 20 horas. Após a missa a gente vai fazer um coquetelzinho, né? Porque são coisas simples, que o feito também era muito simples, tá? E o bacana aí é que toda a verba, né, arrecadada com a venda do livro vai ser destinado para a construção da Casa da Criança da Tapera da Base, que é um projeto de ação social da Paróquia Nossa Senhora da Lapa, né, que é liderada pelo Padre Vânia. Então todo mundo está convidado aí para a próxima quinta-feira, às 20 horas, na Fazenda do Rio Tavares. É do lado do terminal urbano, né, do lado do Conselho Comunitário.